Ao vivo, vai, Jorge. Muito bem. Oi, Brasil! Bom, o que estávamos falando era a história de começa a permacultura no Brasil, o primeiro curso Bill Morrison 92, a questão da segunda onda que sempre falamos, Brasil 97, 98, projeto PNFC Nova Fronteiras, dando apoio desde o governo federal para que se espalhe permacultura no Brasil, mas ainda éramos muito pouca gente, muita pouca permacultura, ninguém sabia que isso existia. Então, a ideia de criar um instituto por bioma, de ter um respaldo institucional, com alguns permacultores trabalhando nesse enorme Brasil, na Bahia, no Cerrado, na Mata Atlântica, eu chamei o instituto aqui de Austro-Brasileiro, que se pegava os ecossistemas do sul do Brasil, o grande bioma de Austro-Brasileiro. Depois se criou o Instituto dos Pampas. Bom, aos poucos vão aparecendo, pipocando no Brasil, permacultores dispostos a assumir a difusão da permacultura, mas imagina, um gaúcho no Rio Grande do Sul, um argentino perdido em Santa Catarina, um brasileirinho perdido no Mato Grosso, quem são vocês? Então, ter uma rede de permacultura que, de alguma forma, mostrasse ou refletisse a rede internacional que existe, já existia de permacultura, institutos e demais, dava corpos de uma certa representatividade e não simplesmente um maluquinho falando de alguma coisa. Se esclarecia muito bem que era um currículo estabelecido por Bill Morrison, bom, toda a seriedade possível da história da permacultura para poder dar PDCs. Como os PDCs acabam sendo muito interessante o resultado. Nos surpreende a todos como eles conseguem mobilizar tanto as pessoas. Rapidamente isso começou a ter eco, começou a ter pessoas interessadas em continuar. Aí foi crescendo. Na medida que cresceu o número de pessoas e que foi passando o tempo, o que nós particularmente avaliamos, no caso do Instituto aqui do Austro-Brasileiro, com a Suzana, comigo e com outros que não necessariamente fizeram curso com nós, mas de alguma forma começaram a ter identidade, nos começamos a identificar, fomos nos conhecendo nesse Brasil, dando cursos em diversos lugares e pelas reuniões da rede brasileira. Sérgio, por exemplo, eu conheci ele lá no IPEC, quando ainda era um menininho, troquei a fralda 2 ou 3 vezes, e ele se encariñou comigo, e aí ficamos conversando bastante, ele assumiu a revista, criamos a rede brasileira, ele não criou a rede porque não tinha um instituto, mas estava perto, acabou com a revista participando das reuniões. Bom, a coisa foi indo na ideia, então, de institucionalizar a permacultura no Brasil, criando um instituto por bioma, pelo menos. E com isso dividíamos o Brasil em espaços trabalháveis, não um continente para trabalhar. Não podíamos criar um instituto brasileiro de permacultura. Se você vai ao Equador, vai no Uruguai, tem um instituto equatoriano de permacultura. O Equador tem o tamanho de Sergipe. Aí você pode ter um instituto, aqui não. Então, essa era um pouco a ideia. Na medida que a coisa evoluiu, ou foi passando o tempo mais que a evolução, nós, como grupo, passamos o que passa a todo mundo. Você começa sendo uma criança, passa pela adolescência, aponta para a juventude e algum dia será adulto, não? Crescendo como grupo. Nós, na fase de criança adolescente, entramos a ter tal quantidade de embate de egos e de situações em que era totalmente divergente o objetivo que tínhamos no sentido pessoal frente à permacultura, que o grupo de pessoas, no caso, posso agora falar de nós, os outros saberão cada um que rumo toma, não? No nosso caso, o rumo que tomamos foi não trabalhar mais com instituições, porque significa um desgaste muito grande que você mantenha um instituto concretamente funcionando. A estrutura que você cria acaba sendo autofágica, ela tem que criar recursos para se manter. E, de verdade, o objetivo não era buscar recursos para manter a instituição, o objetivo era buscar, talvez, recursos ou ter recursos para trabalhar com as pessoas. Então, em reuniões sucessivas que tivemos aqui em Brasília, em São Paulo, já participando um grupo muito maior de pessoas, estou falando de 1998, agora estamos já em 2003, 2004. Olha, vamos fechar um instituto que não cumpre nenhuma missão, na medida que não seja administrar fundos de fundação ou de instituições que façam doações.
Nenhum de nós queria fazer esse trabalho administrativo. Eu, pessoalmente, nunca aceitei dinheiro para trabalhar, porque eu acho que é o caminho direto à prostituição. Você rapidamente começa a ficar preso das próprias relações econômicas ou de interesse que se criam, e daqui a pouco você não está fazendo o que você quer, o que você achava que queria fazer. Você está fazendo o que o dinheiro te indica. Bom, isso é uma posição muito pessoal. Bom, conversando com o pessoal e pensando em mudar as coisas, falamos, olha, em vez de fazer uma rede de instituições, vamos fazer uma rede de pessoas. Eu sempre declamei, em toda oportunidade, que a permacultura não existe. O que existem são permacultores, que criam, então, um movimento de permacultura, dão identidade à permacultura. Com essa visão, eu quero uma rede de pessoas permacultoras. E nós definiremos que queríamos essa permacultura depois. Continuou passando o tempo, já estamos em 2018, e a coisa me está dizendo que no nosso caminhar, na nossa vivência da permacultura, e foi bastante acertado. Estamos hoje trabalhando em relação de pessoas e pessoas, a amizade mais importante que qualquer outra coisa, o respeito à humanidade no sentido individual, não aos 6 bilhões de pessoas do planeta Terra. A humanidade de cada um, a pessoa de cada um, os 3 princípios da permacultura, não tem outro. Cuidar do planeta, das pessoas e os limites gerais que se fala e os compartilhares, é o que mais sentido fez a nossa atividade. E outro conceito que apareceu muito forte, e nós repetimos muito, que é, nós estamos interessados em viver da permacultura. Não me interessa ganhar 1 centavo porque sou permacultor. Me interessa que a permacultura ganhe o espaço. Se no meio desse processo tem momentos em que pessoas têm que pagar meu serviço, meu trabalho, o que estou fazendo, porque nossa regra de jogos, que nossa troca hoje é dinheiro, tudo bem, não nego dinheiro, nem muito menos. Agora, montar uma estrutura que joga com pegar dinheiro para então, é muito difícil manter uma ética e manter uma linha de conduta quando esse maldito elemento aparece no meio, sendo reitor de todas as ações. Não sei se é claro isso, mas essa sensação que eu tenho. Eu colocaria agora, para não fazer muito comprido, meio que no debate, para que outros possam se expressar e ver até onde ajustamos essa iniciativa que eu comentei. Dando talvez uma contextualizada ou uma traduzida, isso que o Jorge coloca como a filosofia, né, como que está por trás, assim, e como que transforma isso na verdade? Eu acho que é muito tranquilo cobrar pelo nosso tempo de serviço, né? Nessa relação que a sociedade trabalha com, que a nossa cultura trabalha com o tempo e o dinheiro, essa energia chamada dinheiro, nós não temos problema na hora que a gente dá um curso ou na hora que a gente basicamente dá um curso, eu estou dando o meu tempo. Esse tempo que eu estou dando num curso é um tempo que eu não estou fazendo o que era para eu fazer. Então, nessa hora, eu troco esse tempo, mas é o tempo que eu estou dando, eu não censuro qual é o conhecimento que eu vou estar passando. Isso é muito, muito tranquilo de trabalhar. Quando o Jorge fala que a gente se prostitui, que é muito fácil se prostituir, é criar uma estrutura para buscar fundos, aí ferrou-se. Porque aí metade do dinheiro, metade da energia que seria para o projeto, quantos por cento de todo o dinheiro que entra, por exemplo, nos trabalhos de instituições grandes, chegam ao seu fim, desde ONG até empresas. Quanto desse dinheiro não é gasto sustentando a própria estrutura? Então, é muito fácil você ser um profissional, como é o Sérgio, como é o Jorge, como é a Suzana, que na hora que eu tenho essa relação, eu estou dedicando e estou me dedicando a viver a permacultura onde a gente vive. Vou dar um curso, eu estou dando o meu tempo que eu não estou deixando aqui, estou dando o meu tempo. Esse tempo tem um preço. Agora, se eu for montar uma estrutura, meu Deus, aí a coisa complica. Eu vou deixar o Sérgio entrar aí com a contribuição dele também, mas assim, tem bastante coisa aqui para a gente pensar e eu vou fazer um pouquinho o papel do advogado do diabo com vocês, tá? Só para contextualizar. A minha percepção, acho que vai um pouco alinhada com o Jorge e Suzana. Porque assim, a gente faz permacultura, a gente está querendo construir essa cultura diferente, essa cultura de permanência, né?
Isso toma muito tempo, porque é um fazer contracultural na atual circunstância, em vários níveis, né? É contracultural o jeito que você planta, e é contracultural você ser um arquiteto e plantar, né? E por aí vai, né? Isso toma tempo, toma energia, natural que seja assim. Então, a gente já tem esse desafio de já desbravar uma série de territórios, né? Para chegar nisso, nessa cultura que a gente quer construir e que nos constrói de uma hora para outra. Na hora que a gente, e eu tenho essa sensação, essa cultura, isso é uma percepção pessoal minha, ela vai ser baseada em comunidades locais, né? De vários formatos, de vários jeitos diferentes, mas vão ser comunidades locais. E na hora que a gente entra e se institucionaliza e começa a criar instituições, como a Suzana falou, para fazer projetos e tudo mais, ok, você pode fazer coisas muito legais, até com esses dinheiro de projeto, editais e tal, mas o que eu vejo é que você tem que mudar o seu foco, você tem que pegar e dar uma guinada na sua ação para se adequar a editais, etc, etc. E aí você tem que construir também estruturas, né, formais, estruturas contadores, essa coisa toda, né, para poder dar conta de tudo isso. E essa atividade fim, aquilo que você queria construir, aquela coisa de você estar na terra, de você começar a entender como é que você vivencia o local e constrói comunidades, você vai ter um tempo pequeno para fazer isso, na verdade. Porque você vai estar dedicado a estar indo nessa atividade meio que é infinita, entendeu? Então, eu já vi isso acontecendo, eu vejo isso acontecendo com ONGs e com instituições que vão por esse caminho, né? E a minha sensação é essa, que você sai um pouco do foco, às vezes você tem resultados muito legais fazendo algumas coisas, mas eu acho que você sai um pouco do foco de fazer permacultura, de botar na prática e ver o que dá certo de verdade, ver como é que é isso mesmo, como é que é viver a permacultura. Essa é a minha sensação. Deixa eu fazer uma pergunta para vocês, nesse sentido. Como que vocês, então, organizam legalmente a atividade de vocês como educadores e como consultores? Existe uma pequena empresa? Como que vocês se organizam em relação ao posicionamento legal das atividades que vocês fazem? Pensa no clube como pessoas físicas. Pessoas físicas em geral. Se reúnem para fazer um evento que é um curso. E se alguém precisar, em algum momento, por exemplo, a gente vai dar uma formação e alguém precisa, isso aconteceu 2 vezes, e aliás não era bem permacultura, precisa de um recibo, você vai na prefeitura, gera um recibo e pau, acabou. Te cobra um imposto. Pessoa física. Você pode ter, eu acho que assim, existe dentro das diversas atividades, você pode fazer a microempresa, tem uma que é menor ainda agora que é a microempresa, e uma empresa de prestação de serviço. Tem alguns permacultores que a gente conhece que tem uma empresa como prestação de serviço, ou seja, você é a pessoa jurídica, né? A empresa é um profissional liberal que está ali. Sérgio, acho que o Sérgio tem essa experiência. Não, eu sou pessoa física. Eu não tenho empresa. Também é sua pessoa física? É o mais simples. Como sempre, as soluções são sempre as mais simples. Brasileira, viu? O princípio da permacultura é isso. Eu vou só, de novo, assim, fazer uma provocação aqui, né? Eu estava escutando uma entrevista do Rob Hopkins, que é o cara do Cidades em Transição, e ele falando assim, olha, o Cidades em Transição nada mais é do que um cavalo de Troia, né? Onde a gente embute a permacultura no ambiente urbano, e ele dizendo que uma das molas motrizes do trabalho dele com Cidade em Transição era exatamente essa questão da resiliência, mas ele tinha essa preocupação também com a informalidade. Ele falou assim, como que a gente vai pedir para as pessoas mudarem o mundo se voluntariando, assim, usando palavras mais ou menos assim, se voluntariando na quarta-feira à noite depois de colocar as crianças para dormir, né? E ele defendendo um pouco essa questão de que as pessoas precisam poder trabalhar de maneira profissional. E aí vem a provocação nesse sentido, que no caso o Sérgio trabalha como pessoa física, mas ele já tem toda uma estrutura, que é um arquiteto, trabalha com bioconstrução também, já tem um modo de trabalhar, né? Eu não sei como é que era a situação sua, Jorge e Suzana, antes disso,
mas existe uma preocupação das pessoas que estão começando nesse universo da permacultura de como que eles vão se profissionalizar, né? De como que eles vão se portar diante da sociedade que espera um grau de profissionalismo. Vocês acham que ainda assim o ideal é manter soluções pequenas e ir trabalhando nesse sentido? Claro. Vou eu, Sérgio? Ai. Tá. Um ou outro tem que começar. Então, bom, largo alguma coisa. Quando você fala se profissionalizar, o que aparece na minha cabeça é corporação. Ou seja, nosso conceito de profissional aparece substituindo os artesãos, que não eram corporativos, eram personalistas e tinham tremendos egos, mas não eram corporativos. Então, quando eu vejo o profissional atual corporativo... Se não era uma profissão, né, Jorge? Era um ofício. Bom, mas os ofícios se transformaram em profissões graças à academia. Não tem muita outra coisa no meio, não? Uhum. Ou seja, não vamos entrar em discussões sutis da academia, mas... Não, eu estou concordando com você dizendo o seguinte, que antigamente, antes do mundo corporativo, o enquadramento era mais um ofício de artesão, E hoje que esses ofícios, digamos, ele era ferreiro, hoje é engenheiro metalúrgico, porque é muito mais sofisticado o campo de trabalho que tem hoje. Mas basicamente é o mesmo, só que algumas centenas ou milhares de anos depois. Então, hoje, na nossa tecnologia, a coisa requer, sem dúvida, outra qualificação, outro nível de qualidade informativa e de formação para poder trabalhar. Perfeito. Agora, se uma pessoa quer trabalhar, então, nesse nível corporativo, nesse nível profissional, e sim, vai ter que estar no sistema e vai ter que trabalhar com o jogo do sistema. O que quer dizer? Se eu quero receber fundos de qualquer instituição, privada ou pública, fundação ou associação civil sem fins lucrativos, da Gerdau ou do Ministério X daqui ou da China, vou ter que ter um CNPJ para poder administrar esse fundo, porque senão eu não tenho responsabilidade nenhuma frente ao doador. O doador quer um mínimo de garantia de quem diabos é você e o que vai fazer com o meu dinheiro. Bom, esse é todo o caminho para justificar uma instituição, um instituto ou qualquer tipo de organização civil mais ou menos lucrativa, como se queira colocar. Em geral, as ONGs são não lucrativas. É uma figura de CNPJ. Quando você vê esse caminho, tudo bem. Agora, eu falei no começo, eu não quero que ninguém me pague para poder fazer, porque aí você fica preso. A única vez que eu aceitei dinheiro na minha vida, que foram 2 vezes, foi quando alguém veio e falou: que trabalho legal teu, eu quero te ajudar. Posso te mandar um dinheiro pelo que você fez? Pode. Pelo que eu fiz, sim. Eu não te devo nada. O máximo que posso fazer é te conto em que gastamos depois, para que você faça a sua finança. Mas não me venha cobrar nada, porque você me está trazendo uma retribuição pelo feito. Não pelo que vou fazer. Porque meu nariz é meu e ninguém me leva com colarinho de boi. Bom, então, se a pergunta é se alguém está com a preocupação de que precisa dessa estrutura, então, formal, para poder cumprir com os seus objetivos, pode ter aqui pelo caminho da formalidade. Você perguntou um pouco, para já fazer a minha parte e liberar o espaço, bom, e eu como fiz? E fiz isso. Eu cheguei no Brasil, não tinha nada, me apresentei ao ONG dizendo que quero colaborar e participar, não pretendo que ninguém me contrate. Se na nossa relação, algum dia, alguma formalidade temos que fazer, porque sou muito legal e você precisa muito de mim, fará um contrato, não me interessa, começo a participar com vocês. As situações de ter remuneração apareceram sozinhas. E nunca foi um contrato, nunca foi algo de permanência. Falamos com a Suzana toda a nossa vida, temos 23 anos de estar juntos, há 20 anos que nos casamos, hoje é nosso aniversário de 20 anos, saiba. Boa! Nunca nos sobrou nada, mas nunca nos faltou. Então é confiar que teu trabalho útil e é legal, e te garanto que eu recebi muito mais por não ter cobrado que por cobrar. Eu, nesse momento, tenho pessoas em muitos lugares do Brasil que, se eu tenho qualquer problema, qualquer necessidade, me acolhem, me ajudam e me bancam, se for o caso. Se eu tivesse cobrado, hoje seria um profissional mais que se vira, meu amigo. Então, esse afeto, essa relação interpessoal, essa relação de compromisso ético, acaba sendo, em poucos anos, porque estamos falando de 20 anos, não é tanto tempo,
eu sou totalmente desconhecido, era totalmente desconhecido no Brasil, quer dizer, não vem porque minha família já é conhecida há 5 gerações. Tem um monte de gente que me acolheu, me recebeu bem e vamos nessa. Acho que a construção desse caminho, que é absolutamente anárquico, sim, claro, e tem que aprender a lidar com essa situação de liberdade absoluta e anarquia absoluta, você vive muito bem. E dá para fazer qualquer um? Sim. Agora, se quer ganhar dinheiro, quer ter conta de banco, quer viajar pela Europa 2 vezes por ano, quer trocar de carro cada 2 ou 3 anos, quer ter sempre o último modelo de smartphone, bom, não, meu amigo, você é o que quer, o CNPJ vai, trabalha e faça fila no banco. Eu não quero nem ter cartão de crédito. Ou seja, não tenho cartão de crédito, eu só tenho cartão de débito. Uso o banco no que me útil, o resto pode morrer. As pessoas que entraram em contato foram relativamente poucas, assim, a gente teve, acho que 4 e-mails, né? Eu acho que a preocupação dela, Jorge, não é nem esse de ganhar dinheiro, mas é de poder pelo menos fazer a vida, né? Pagar as contas, morar, viver, enfim, né? O viver comum de todo mundo. A primeira recomendação é diminuir os gastos. Ou seja, não seja mais rico porque você tem mais. Seja rico porque você deve pouco. É muito mais fácil o caminho. É verdade. É verdade. Minha vida foi assim. Eu, no ano 86, fiz meu último ato acadêmico na universidade na Argentina, tinha 36 anos. Saí de todo tipo de estrutura, me declarei franco atirador, quer dizer, vou trabalhar sozinho, me viro, e aqui estou. E fiz um monte de besteira na minha vida, percorri por todo tipo de situações diferentes, e eu não me vejo como uma pessoa frustrada, nem uma pessoa com grave problema. Teve muita sorte? Não, eu acho que teve sorte. Como todo mundo, se você busca, vai encontrar a sorte. Se você busca, vai encontrar porcaria. Não sei, não tenho uma receita. Mas a piscina tem água? Se jogue. E nada, meu amigo. Não é tão difícil. Eu acho que tem uma coisa interessante que é assim, ó, talvez dessa dúvida das pessoas, tem uma coisa que fica aparecendo às vezes, a fala do Jorge traz muito uma coisa meio idealista, quase sonhador, né? Perder o sonho na vida. Perder o sonho é uma coisa muito boba, mas hoje o que eu diria assim, ó, o que nós vivemos e o que eu tô vendo a minha filha viver. Né? Porque nós estamos vivendo uma situação, Sérgio e a Mônica, que são mais próximos e que nos conhecem, a situação da Lola e Cerrito é uma situação que nós estamos dando risada, porque assim, os dois estavam dentro, o primeiro encaminhamento dessa jovem família, que é minha filha de 30 anos e o marido de 33, a primeira coisa, e olha, que eles nem fizeram ainda no PDC, foi: vamos embora da loucura da grande cidade. E tchau. Esse é um dos primeiros pontos. Na hora que você começa a pensar, as grandes cidades, a gente fala assim, o cara quer ser permacultor na Praia Mole, em Florianópolis. Não, aí não vai dar. De Ipanema, no Rio, sei lá. Ou vou ser permacultor e fazer a aquicultura em Búzios. Bom, filho, aí vai ser duro. Ou muito legal. Pode ser muito legal, mas vai ser muito caro. Vai ser caro. Sei lá. Serginho, deixa o Serginho levantar a coisa. Você está morrendo aí assim, eu acho que eu sempre me remeto ao objetivo dessa história toda, que é criar uma cultura, uma sociedade diferente, entendeu? Então eu vejo que faz muito sentido essa coisa que o Jorge e a Suzana falam. Diminua seus gastos, vá para uma cidade menor, né? Eu ainda não consegui fazer esse movimento. Eu moro em Brasília, mas moro num lugar bem meio distante, mas vou tô indo nessa direção. Você não né? conta, né, Sérgio? Nesse sentido, você praticamente não conta, porque você mora num sítio a relativamente poucos minutos de Brasília, né? Como você mesmo coloca, é uma área periurbana, né? Periurbana, isso. E você pro bem e pro mal. E você tem uma função, eu acho que você tem uma função super importante, porque a densidade de Brasília não é tanta, pelo menos do plano piloto, como de outros lugares, e você morando num sítio relativamente pequeno como o seu, você mostra para as pessoas como é possível viver bem com relativamente pouca terra, né? Sim, e a terra está ficando cada vez melhor, coisa que ela era bem degradada, agora está tendo solo. Mas, voltando um pouco na sua fala mais para trás, você falou sobre se profissionalizar e tudo mais. Claro que, assim, a gente tem momentos diferentes da vida que a gente vai precisar de ganhar mais dinheiro, pagar contas, etc, no momento. Só que, assim, eu não vejo a relação entre assim, eu não vejo nessa relação
inevitável entre você criar uma pessoa jurídica, que é uma fantasia que eu não gosto, eu acho tão estranho pessoa jurídica, não é pessoa, é um número, jurídico. né? Entre criar uma pessoa jurídica para fazer algo. Eu faço um monte de coisa e as relações se dão nesse meio e pronto, entendeu? Já não gosto muito de ter um número que é aquele CPF. Ter outro número aí, aquele daquela... Não conte comigo para alimentar esse monstrinho, né? Então, eu não vejo relação direta entre isso. Eu vejo muito assim, a relação de se dar em trocas, entendeu? E de trabalho. Não vejo por que a necessidade de formalizar. Eu vou fazer assim, uma contribuição com relação à questão da história dessa situação, né? Então, para as pessoas que dispararam esse papo nosso, que está muito gostoso, eu fico muito agradecido. A gente tem as relações do segundo e do terceiro setor no Brasil com o primeiro setor, né? Que é o público, o privado e as instituições de cunho social, né? Eu vou fazer uma contextualização geral, porque várias pessoas perguntaram isso. A gente tem, dentro das formas que a gente pode se organizar no Brasil, ou você abre, que é o que você está colocando, um CNPJ, ou seja, uma pessoa física, jurídica, e é uma empresa, ou você abre uma instituição sem fins lucrativos, que aí, no caso, é o terceiro setor, e a gente tem algumas opções. Você vai abrir uma associação, essa associação, se ela tiver bens, ela é uma fundação, basicamente é a mesma coisa, mas se ela tiver bens, se ela começa já com bens no seu portfólio, ela é uma fundação, né? E se você opera prestando serviços que são de utilidade pública, você pode se transformar numa OCIP. E a OCIP tem uma vantagem muito grande, que é a questão de isenção fiscal. Algumas pessoas no Brasil comentam a questão do setor 2.5, que seriam as empresas de cunho social, né? E aí a questão é que, na verdade, a situação legal do Brasil não permite isso. E aí eu vou voltar lá na origem da permacultura, que o que o Bill Mollison fez, junto com o David, na questão das estruturas invisíveis, foi, primeiramente, o que o Jorge estava colocando, que era a criação de associações, que seguem muito essa lógica do Jorge, que era o seguinte: aqui era a permacultura da Sunshine Coast, a permacultura de Brisbane. Então, assim, colocando o nome da cidade no nome da associação, os permacultores originais amarravam, de certa forma, a partir do momento que eles tinham um certo sucesso, eles amarravam a prefeitura, o apoio da prefeitura, porque eles carregavam o nome da cidade, da biorregião. Então, ele tinha ali um certo lobby para que esse apoio chegasse mais para frente. Uma outra coisa que acontece é o seguinte: existe aqui a possibilidade de você ter uma empresa sem fins lucrativos. Como é que isso funciona? No instituto, no estatuto dela, reza que ela pode funcionar para maximização do lucro. Mas no mesmo estatuto rege que todo o lucro tem que ser doado a instituições de caridade. Então, a partir do momento que é pago os salários e as contribuições e as contratações, o que sobra tem que ser revertido. Aí, nesse momento, a gente entra para uma das estratégias da permacultura, que eu acho genial, e o Bill Mollison declarava isso. Ele falou assim: olha, uma das estratégias que a gente tem para que as pessoas mais novas tenham acesso à terra é uma coisa que aqui a gente chama de propriedade dupla. Então, ele abriu uma empresa sem fins lucrativos e abriu uma instituição de caridade que se chama Trust. E o Trust nada mais é do que uma instituição que cuida de um espólio que foi dado a ela. Então, o que acontece? Ele abriu uma instituição sem fins lucrativos, que era uma empresa, e no estatuto dessa instituição, ele dizia que todo o lucro tinha que ser doado para a instituição de caridade. Só que ele participava dessa instituição de caridade no corpo de diretores. Então, todos os institutos que a Austrália tem, eles funcionam nessa situação de propriedade dupla. O Jeff Lawton funciona assim, o Bill Mollison funcionava assim, o Kendall, que é um aluno do Jeff Lawton, que funciona lá na Sunshine Coast, também funcionava assim. Várias instituições da permacultura funcionavam assim, propriedade dupla. Com isso, eles conseguiam amarrar essa situação que o Jorge falou. Como as duas instituições, na sua essência, precisam ser de caridade, eles amarram a questão ética. Como esse funcionamento de propriedade dupla não paga imposto, todo final do ano fiscal, eles tinham 30% de volta para juntar
e comprar terra. Então, assim, a origem dessa situação na permacultura funcionou de várias formas. Amarrar a questão ética, dar acesso à terra às pessoas mais novas, né? E facilitar essa questão. Se você está lidando com recursos públicos ou de ONGs, você usa o instituto. Se você está lidando com prestação de serviço e outras coisas, você usa a empresa. Então, ele tinha essa função de 2 chapéus, como é que fala? Desculpa. Chapéus. De 2 chapéus que ele usava em situações diferentes. Só que isso se perde, e isso também é muito anárquico, porque a governança dessas instituições ficava muito na mão de quem fazia, de quem criava as instituições, que é para seguir essa questão da origem anárquica que o Jorge sempre coloca. Mas também dava às pessoas, e dá ainda às pessoas aqui, a chance de trabalhar com o setor público ou com o setor privado com muita flexibilidade. Quando isso vai para o Brasil, se perde, porque a gente não tem isso. A gente não tem o trust e a gente não tem a empresa sem fins lucrativos. E a gente cai um pouco nessa situação que o Jorge colocou, que é e você também, Sérgio, que é de ordem ética. Que a partir do momento que você cria uma instituição, por mais que o objetivo da instituição seja muito nobre, a instituição precisa primeiro se manter. E aí o objetivo principal pelo qual a instituição foi criada passa a ficar em segundo plano e a sobrevivência da instituição passa a ficar em primeiro. Uhum. E aí, cara, e aí eu acho que a gente tem que... É bem interessante, porque assim, o que ficou na nossa fala e na do Sérgio é uma maneira que não é nenhuma dessas que tu falou, Yuri. Uhum. Na hora que você começa a trabalhar e é o que a gente, quando fundou a Permear, e é muito o que faz o nosso trabalho, é rede de pessoas. Qualquer pessoa pode emitir uma nota fiscal e prestar serviço. Qualquer pessoa pode, inclusive como produtor rural, você vai lá, se inscreve na prefeitura e dá nota como produtor rural. Suzana, dentro disso que você está falando, só para trazer alguns comentários aqui, a gente tem algumas pessoas participando com a gente que estão nessa dúvida do OCIP, né? A gente tem aqui o João, que foi aluno de vocês, dizendo que realmente a institucionalização encarece muito, que ele tem seguido essa questão bem anárquica do Jorge, e a gente tem algumas pessoas aqui comentando do MEI, que é a primeiro passo de profissionalização, isso, que inclusive que é o que a gente usa também em Brasília, né? Na produção lá da fazenda, lá meu irmão usa o MEI. Claro, porque eu acho que assim, é uma solução mais simples e que vincula a pessoa. E aí é o que o Sérgio está falando, a rede de pessoas vai aparecendo e vai construindo. Bom, então eu vou comprar tal produto sei lá, do Gardel, da Simone. Você vai estar trabalhando com troca, na medida do possível, e você vai estar... Se você vai estar trabalhando precisa fazer uma consultoria para a prefeitura. Por exemplo, o Jorge, quando falou que ele começou a trabalhar por reconhecimento e foram contratos, por exemplo, teve uma prefeitura que contratou o Jorge para ir a cada 15 dias acompanhar os trabalhos daquela prefeitura em saneamento, em projetos sociais. Ele ia a cada 15 dias. Era um contrato com a pessoa Jorge. O outro foi uma associação de agricultores ecológicos, também contratou o Jorge para fazer formação dos agricultores. Era a contratação da pessoa. Né? Então, você sendo pessoa, isso permite na formalização brasileira. E a questão da terra, o que nós estamos falando? Bom, se você vai, valores que a gente tem daqui do interior de Santa Catarina, você compra 1 hectare de terra por 10 mil reais. Ah, não tenho nem como juntar 10 mil reais? Beleza, então você se associa ao MST que você vai ter sua terra. É uma solução? Um monte de jovens sem perspectiva vai entrar e vai viver no MST, vai passar 4 anos, 3 anos acampado, formando um grupo, porque ele tem essa estratégia, e uma hora vai chegar. Agora, na hora que a gente está falando de permacultura, nós estamos falando de classe média e média alta. E, desculpa, se parar de comer pizza e tomar chopp todo fim de semana, junta 10 pau, né? Paga muito mais do que isso para pagar um carro bonitinho. Né? Bom, então, a primeira coisa que fala quando... Agora, não vai ser acesso à terra nem em Ipanema e nem na ilha, né? Não vai ser na Praia Mole. Não. É onde deve ser.
Não é especulação turística, Claro. ou especulação imobiliária. Não sei se, Sérgio, se te estás mordendo, mas eu queria fazer como se chama? Uma analogia. É muito difícil falar o que estamos falando, e para quem escuta, está aqui legal, o velhinho falou outra coisa muito bem. E como diabo você faz isso? Porque, afinal de contas, sempre está aquele medo, não? E qual é o primeiro passo que tenho que dar? Eu quero fazer essa ponte porque, assim, tem esse lado que a Suzana acabou de colocar. O jovem, muitas vezes, tem um sonho, e a gente tem que diferenciar o jovem classe média e classe média alta dos outros jovens, né? De viver uma vida significativa diante dos desafios que a gente tem com relação ao mundo hoje, que o Sérgio participa muito disso, educa muito em relação a isso, e é muito importante. Mas existe essa necessidade de você fazer uma flexibilização. Tudo bem, eu quero ter um impacto positivo, eu vou ter que me relocar para outro lugar. Talvez não vai ser nos condomínios aos arredores de Brasília, porque a propriedade do Sérgio, por exemplo, fica nos arredores de Brasília, mas o pessoal teve acesso a esse sítio há 30 anos atrás. Hoje em dia você não consegue mais. Não. Não, é verdade. E a preocupação, Jorge, das pessoas que eu vejo, assim, as pessoas querem se profissionalizar atuando com consultoria, com qualquer tipo de trabalho agroflorestal, permacultural, para ter uma vida significativa em frente aos desafios que o planeta vive hoje. Mas essas pessoas têm necessidades básicas que não são tão luxuosas. É um teto, uma casa e um carro, não é muito. Para o mundo de hoje, muita gente não consegue viver sem isso, e é a realidade. E as pessoas querem uma profissão e querem, com essa profissão, conseguir ter essas necessidades básicas. Eu quero um teto, eu quero comer bem, quero morar bem e quero ter uma profissão digna. E as pessoas querem que essa profissão digna seja no ativismo socioambiental. É nesse sentido que eu vejo que as pessoas têm tido dificuldade de se profissionalizar. Ó. Sérgio? Estou lendo as mensagens. Então, eu vou aproveitar, como eu vou comentar, então, só para a gente entender, né? A gente está com uma pessoa aqui com a gente, a dúvida dela, ela quer saber se ela vai para o caminho da OCIP ou não, né? Ela, enfim, é uma empresária social, né? Da questão do... Como é que ela colocou aqui, gente? Desculpa, eu perdi a mensagem. Global Shape. Isso. Você está mais antenado que eu, vai, Sérgio? Eu estou lendo aqui, eu sou o Global Shaper, o Brasil é a Tiny ou Tiny, não sei como é que fala, desculpa, Tiny. Sou o Global Shaper do Hub Brasil e sou embaixadora Lixo Zero. E ela que está em dúvida nesse dilema de CPJ ou virar o CIP. E é isso que eu estou falando, assim, as pessoas mais novas estão nessa situação. Por exemplo, o Osmani, que é meu irmão, trabalha lá em Brasília, na Fazenda Bela, tem algumas coisas que ele está fazendo com o MEI. Tem outras coisas, por exemplo, de captação de recursos com outras entidades, que se ele não tiver uma associação, ele não consegue fazer. Enfim, aí volta naquela questão do Cidades em Transição, caramba, qual é o negócio aqui? Do Cidades em Transição, que o cara diz o seguinte: se a gente não conseguir profissionalizar, ou se a gente não conseguir fazer com que as pessoas tenham viabilidade econômica dentro dessa área, a gente compromete o embalo do movimento como um todo. Licença. Licencinha. Esse dedinho é maldito. Licencinha. Ele nem deixou o Sérgio entrar, coitado. Não, vai, Sérgio, vai. Não, vai, o dedinho com você, seu. Isso que você levantou, Eurico, é o clássico que eu escuto sempre. E meio que fica, e agora faço o quê? Mas se você é um permacultor e já fez um PDC, se não é, vale a pergunta. Que é a primeira coisa que se trata num PDC? Quando se começa a trabalhar um pouco as pessoas. Tua estratégia está em satisfazer tuas necessidades básicas para depois, se der o caso, ganhar dinheiro. Se você quer mudar o mundo, vamos nesse caso que é o clássico da classe média, não? Se entusiasma, se põe louco o cidadão médio e acha que vai mudar o mundo, então vou trabalhar para juntar dinheiro para depois mudar o mundo. Lamento. Você vai chegar aos 70, 80 anos, vai morrer e vai dizer: não mudei nada, juntei um monte de dinheiro, viajei por todo o mundo, não fiz porra nenhuma. O que te ensina a permacultura? Primeiro, resolva suas necessidades básicas. Quando você é dono do seu nariz, bebe boa água, come boa comida, tem alguma cobertura e não passa frio no inverno, ou calor excessivo no verão, você é mágico, faz qualquer coisa daí para frente. Totalmente livre e independente. Então, me colocar como premissa
que alguma estrutura de sustento tem que ter para ele então poder agora ter acesso à terra? Não. O acesso a dinheiro? Não. O processo é justo ao revés. Se você mora, em algum lugar você mora, tem um fundo de quintal de 50 metros quadrados, você não tenha mais conta no banco, ou use o banco de forma racional para permacultor, quer dizer, não pague um juro nunca. Comece a manejar o dinheiro que você tem, bota o dinheiro numa lata, quando acabou não tem mais. E quando tem dinheiro pode fazer alguma coisa, quer dizer, deixe de pagar créditos. Porque esse pessoal que não tem dinheiro, seguramente que a conta de seu cartão de crédito come ele todos os meses, porque está comprando bobagem, quer dizer isso. Você tem que mudar sua perspectiva de vida, você tem que mudar primeiro antes de mudar o mundo. Agora você mudou pessoalmente, os caminhos são vários. Eu não tenho nenhuma dica para ninguém, não vou dizer para ninguém o que tem que fazer, mas sim sei que você o primeiro que tem que fazer é aderir, se é permacultor, ao princípio da permacultura, princípios éticos, e construa qual é o teu caminho possível. Tem infinidade de caminhos que dependem de qual é o teu contexto. Se eu estou alugando uma casa por R$ 1.500 na Praia Mole, bom, vou alugar uma casa por R$ 700 ou por 400 numa cidadezinha de interior. Nessa cidadezinha, seguramente que vou ter alguns metros quadrados de quintal, vou produzir meu alimento, eu vou criar uma alface, vou comer uma fruta que eu plantei, e agora posso dizer, o mundo também pode fazer isso. Posso ser um empregado de quinta, ganhando 1/10 do que ganhava na cidade, mas me sobra dinheiro todos os meses, minha vida começa a se encaminhar. Provavelmente você ou encontre parceiros para fazer uma compra comum, ou encontre um grupo já instalado que vai te receber de braços abertos, ou encontre o MST te dando bola. Não sei, algum caminho você vai encontrar. Se você entra coerentemente numa atitude de mudança pessoal real, as outras coisas, eu não sei o que acontece, mas as outras coisas acontecem. Jung fala de sincronias. Agora, se você trabalha contra as sincronias que estão na tua volta, sua vida será um inferno. Vai fazer fila de banco, coloca o terno e vai vender, sei lá, ações da bolsa para pessoal de não sei de onde. A incoerência não está no meio, a incoerência está em nós. Sérgio? Infelizmente, é assim. Eu acho que fico com a fala do Jorge, não tem muito o que acrescentar aí, não. Eu tendo a ter essa visão meio anárquica também desse processo, né? Você primeiro muda uma maneira de ver, e aí na mudança de maneira de ver a partir da permacultura, você muda a perspectiva e tenta, e justamente uma das coisas é tentar sair dessa coisa maluca de você ter que ter dinheiro logo de cara, de antemão, para poder dar conta de todas as suas necessidades. Claro que você não vai dar conta de suprir tudo você mesmo, mas aí entra as estruturas sociais que realmente importam, que é a comunidade, né? E aí o local. Acho que é por aí. A grande estrutura invisível que amarra é a mais forte, não é nenhuma dessas. Não é nem a questão do dinheiro. A maior estrutura invisível que amarra é a sua sensação de aprovação frente aos teus pares. Então, a tua família, ao teu grupo de amigos, que é aquela história, vou sair, mas vai viver do quê? Vai fazer o quê? Você é louco. Isso amarra e até essa é a maior estrutura invisível. O ego familiar, o ego do bairro, familiar, o ego do bairro, o ego do grupo. O quê? Você estudou tantos anos para fazer isso? Para ir para o mato, virar colono? Segundo meus pais, eu tinha que ser prêmio Nobel. Bom, menos mal que não sabia o destino dos meus pais. Estou aqui feliz vendo de plantar alface. Que prêmio Nobel? Está louco? Enfim, vai acabar ganhando aquele outro do alternativo, né? Porque hoje em dia ganhar o prêmio Nobel já não está sendo muito bom, não. Mas depois, não, eu queria só fazer uns comentários em cima disso daí, né? Primeiro, assim, as pessoas que estão agindo ainda no começo dessa questão da consultoria, de parcerias com o setor público, com o setor privado, caem na questão do imposto. Eu não sou contador, não sou advogado tributário, mas assim, o que a gente fez e o que a gente faz, o que eu posso compartilhar é o seguinte: você tem uma associação e você tem o MEI. E você começa, e o pensamento é o seguinte: como é que eu pago, dentro da legalidade, o menor imposto possível?
Se tem um projeto que você precisa agir como uma associação, você usa associação. Se você não precisa agir associação, você vai como pessoa física e usa o MEI. Se a coisa começou a ficar complicada, estão exigindo um CNPJ, você vê se aquele projeto é único ou se existe ali a sincronicidade da vida, como o Jorge está colocando, se vale a pena você enveredar por aquele caminho, né? A gente teve, por exemplo, essa semana eu fiz uma entrevista muito legal com o pessoal que faz permacultura urbana, o pessoal do Morada da Floresta em São Paulo. E eles têm, as instituições acabaram, a que eles usam mais é a empresa, porque eles começaram a ter que vender produtos e foi o caminho que deu. Eles estão vendendo composteiras, estão vendendo produtos ecológicos alternativos e dentro do ambiente urbano fez sentido para eles e eles fazem daquela forma. No ambiente urbano isso é assim, não tem outra. Agora, dentro disso que a Suzana colocou, tem um comentário que um educador aqui faz, que é o Darren Dorrit, ele fala o seguinte, olha, ele trabalha dentro da escala de permanência, ele trabalha mais com a escala de permanência do que com as coisas da permacultura em si, né? Ele falou assim, olha, a escala de permanência começa com o clima. Ele falou assim, mas o clima mais difícil de mudar é o clima que acontece entre uma orelha e outra. É o clima da cabeça que eu estou colocando. E aí eu queria fazer uma colocação que é interessante. Olha só, o jovem hoje, ele se sujeita a pegar um empréstimo muito caro para ter uma propriedade dos sonhos, ou seja, continua querendo encontrar as expectativas aí que vocês estão colocando, da família, da sociedade, etc. Mas ele, principalmente de classe média, mas raramente ele se propõe, por exemplo, a se juntar com o MST. Claro. Não é curioso. Isso é uma questão de classe, não? Pois é, mas é curioso nessa questão das estruturas invisíveis, como que uma pessoa ela está mais propensa a se sujeitar ao sistema financeiro e pagar juros altíssimos, do que dizer, não, o que eu quero mesmo é terra e eu vou para onde a terra estiver e eu vou me juntar a um movimento que é legítimo e que vai me dar amparo para eu conseguir minha terra. Porque tem esse comentário, está ligado com o que o Sérgio estava colocando, da gente criar comunidades, e está ligado com o que você colocou, que o problema das estruturas invisíveis está mais na cabeça do que em qualquer outro lugar. Porque existem estratégias de acesso à terra que são extremamente legítimas e viáveis, mas elas vão contra o paradigma da sociedade de consumo. Acho que é isso que eu queria colocar. Sem dúvida, claro. Não. Esse é o terror da mudança, não? O medo, todos temos muito medo da mudança, porque aquele famoso melhor mal conhecido que bem por conhecer, sei lá o que vai acontecer depois. Tá, tudo bem, tudo isso justifica e explica. Agora estamos tentando encontrar caminhos. Então, alguém que se segura nessas dúvidas e de verdade não quer mudar, está tão no medo e tão cômodo na situação conhecida, que ainda que seja uma porcaria, é conhecido e ficou quieto. Quando você pensa em mudar e aparecem todos esses temores, porque todo mundo te diz que o que você está querendo fazer é terrível, você vai sofrer feito um beduíno, e por quê? E se toda coisa desse certo, não será que eu consigo dar um pulo e sair de toda essa situação tão negativa na que estou? Eu queria, de alguma forma, dar um pequeno depoimento, que não sei se não vou exagerar, de nossa história particular. Porque tudo o que estamos falando, volto a dizer algo que comentei antes, pode ser muito bonitinho na conversa daqueles velhinhos que falaram frente à câmera, mas o jovem continuará se perguntando, então, eu como faço? Bom, eu posso dizer, rapidinho, vou tentar ser rápido, quando eu tinha 30 e poucos anos, falei antes que pendurei minha chuteira da universidade, para não dizer que pendurei um aluno, na verdade, e fui embora, decidi, não participo mais dessa coisa que toda mentira, e vou começar a agir por minha conta, e não tinha a menor ideia que ia fazer, então acabei colando azulejos e entupindo banhos, vasos, trabalhando de pedreiro contratado nas obras. Sobrevivi economicamente de alguma forma. O tempo passa, chego no Brasil, já tenho 45 anos, e posso te dizer que comecei a permacultura com 48, no 98, 97. Foi o período em que com a Suzana tínhamos menos recursos. Todo esse período de uma escola, eu era um imigrante com uma mão na frente e outra atrás, porque o único que eu trouxe da Argentina foram duas calças, um pullover e 3 camisas, porque eu fugi da minha situação de loucura que estava vivendo nesse país vizinho.
vem para cá e vamos ver o que acontece. Fomos fazendo nossa vida, ela era professora e bancava sua casa com isso. Sabem que um professor de escola, primeiro, como se chama? Primeira série, então, não ganha aquela coisa. Mas dá para viver. Que é o que eu fazia? Não queria criar custos. Então, quando eu criei o Instituto, que foi a primeira estratégia, ano 2000, 99 e 2000, esse instituto para difundir a permacultura, o único que eu fazia, quando fui falar com o contador que ia administrar essa história, eu falei, olha, eu não vou receber dinheiro em lugar nenhum, não quero fazer nenhuma grande administração, eu quero simplesmente que dinheirinho que eu consiga possa ficar claro no final do ano e eu não tenha custos. Ele me falou, assim eu vou fazer esse trabalho para você de todos os anos fazer a coisa de renda. A contabilidade e a renda. Porque aqui que vem, as pessoas me chegam e dizem, olha, eu vou conseguir fundos e eu quero um salário de 20 mil reais por mês. Não, Jorge, você não pode... Mas contextualiza para a gente, por favor. Nessa época, então, a sua função era como educador? Você estava mais como educador da permacultura? Como... Não, eu era educadora. Ela era professora. Ele era permacultor. Eu era permacultor. E dava cursos, dava PDC. Morava no Brasil e não tinha nada, nenhuma relação com coisa nenhuma. Quando tinha aquela coisa de compartilhar trabalhos e parceria com a ONG, no caso o CEPAGRO, que não cobrava nada. Era um trabalho de fazer alguma coisa para me começar a fazer um caminho no Brasil. Pero foi todo muito rápido, porque comecei em 96, 97 fiz o primeiro encontro com a permacultura, 98 me formo permacultor, me manda um ProSul e diz se vira, faça alguma coisa, crio o Instituto 99 e 2000 e começo a sair na rua. Então, quem queria PDCs e demais, me mobilizei bastante, teve sorte, teve ecos, fiz vários cursos meio que no início sem cobrar nada, e nas costas da Susana no primeiro ano, digamos, para dar um tempo. Na medida que esse caminho começou a andar, bom, teve essas demandas que ela falou. Uma prefeitura pagava 400 reais por mês para que eu fosse lá permanente, cada 15 dias, a seguir o processo dele, desenvolvimento local, outra para que dê curso. Se configurou um ingresso mensal, talvez na época de 800 reais, 1.000 reais, isso entrava no Instituto e eu tirava do Instituto para gastos. Pagava a gasolina do caminhonete para poder chegar onde os agricultores estavam para fazer meu trabalho, pagava a alimentação, pagava o hotel, sei lá, meus gastos. Eu não cobrava nada porque era sem fins lucrativos, mas eu não queria pagar para trabalhar. Então, o que fazia? Tirava daí os gastos que se iam tendo, comprava saco de cimento para que um agricultor faça uma cisterna, sei lá, fazia que o movimento me gerasse possibilidade de trabalhar com as pessoas sem gastar. E com isso eu me mobilizei. Eu não ganhava nada, mas estava com a Susanita, que era que ganhava para pagar e levantar a panela todos os dias na casa. Quer dizer, era o pior período que tínhamos. E nesse pior período, compramos a terra. Como assim? Que nesse pior período nos juntamos, éramos vários amigos, querendo fazer isso de vamos para a terra, vamos sair da cidade, e um dia apareceu uma oportunidade de contar lá, perdido no meio do mato, a 5 quilômetros de uma estrada de chão, que era 12 quilômetros de uma cidadezinha, que era 30 quilômetros de paralelepípedo, era uma coisa, mobilizei a chegar, uma terra que na época conseguimos pagar. Como? Éramos 6. Cada um põe o que tem. Pagamos e compramos. Quanto de cada um? Não interessa. Um colocou 5%, outro colocou 30%, outro colocou 15%. Cada um, o que podia, compra a terra e vamos. Como se gera isso? E porque fazia, no 2003, 4, 5 anos que vinha enchendo o saco. Todos vamos, nós, gente, vamos lá, vamos para o campo, vamos buscar oportunidade. A oportunidade aparece. E isso que te falava da sincronia. Então, no momento que era mais complicado, é quando melhor e mais trabalhei, dava cursos a rodo, corria por Santa Catarina e pelo Brasil. Eu fui dar cursos chamados depois em outros lugares. Esse curso se cobrava, era o instituto que recebia o dinheiro e eu mandava no caixa, vamos gastar. Então eu gastava em gasolina, gastava em combustível, gastava nos gastos que significa mobilizar uma pessoa e se traduziam em fatos que eram cursos ou que eram construções. Isso durou 4 anos,
Sim, praticamente 4, 5 anos, até dissolvimos tudo e falamos, não, rede de pessoas. Porque começou a se desgastar isso, começou a não fazer sentido esse trabalho. Era muito legal, mas era uma correria. E tá, tudo bem, para iniciar vale a pena, mas não é o legal. Porque eu quero botar o pé no chão e eu quero criar minha alface, plantar minha frutífera. E agora vou dar cursos falando de minha alface, pelo menos, da minha frutífera de minha casa. Não dar cursos dizendo, gente, faça o que eu não faço. Que é um pouco a situação do David. O David, depois de lançar a permacultura e fazer o estardalhaço inicial, no 70, ele se reclui 20 anos. Bom, isso é coisa de australiano, sei lá, que alguém que é muito metódico. Eu me recluí 3 dias. Comecei a fazer o que podia, vamos lá. Não pare essa história. Bom, e aí foi uma sequência de cursos, sequência de trabalhos, a vida mudou, me aposentei no final da história, então hoje tenho uma aposentadoria que da Argentina, não vai pensar que é aquela coisa louca, mas dá para viver. Bom, a coisa aconteceu. Então, não percam a linha, não percam a vontade, não percam a expectativa, a coisa não vem sozinha se você não abre a porta. Ninguém passa, nem a sorte, nem a desgraça. Você fica enclaustrado numa situação de que estou aqui na jaula de concreto, estou muito seguro porque sei o que estou fazendo, é uma merda viver assim, mas eu sei que é. Abra uma porta, ninguém morde, não te acontece coisa nenhuma, e só te pode acontecer coisa boa. Agora, só um parênteses. Olha que interessante. Mesmo no contexto da Austrália, o Bill propõe a história do trust, a história da outra empresa, da associação, do cadará, e o David, que era um moleque de 20 e poucos anos, porque quando ele fez assim da permacultura, ele não é instituto e não é coisa, a terra é deles e ele, se não me engano, tem uma empresa, é isso, Sérgio, ou é pessoa física? Espera que ele... De novo, Sérgio. Eu não sei dizer. Não sei dizer. Olha, a história que eu sei... Instituto não é. Não, a história que eu sei dele é a seguinte, ele primeiro começou experimentando num terreno que era da mãe dele. E depois eles compraram a terra que eles têm, que é uma situação muito parecida com a do Sérgio, porque ele é o primeiro terreno que sai da zona urbana e vira perirural. A preocupação dele era, e até hoje é declarada, era de que o Bill Mollison fazia um desafio no final do curso, assim, agora vocês são designers, vão sair que eu duvido vocês fazerem pior. E ele achava muito arriscado fazer isso desde o começo, e ele quis documentar. Então, a reclusão dele foi no sentido, eu vou implementar tudo isso, vou documentar, de fato a propriedade dele tem assim, um grau meticuloso de documentação do que é produzido, do que é gasto, e aí ele foi fazer isso. O que eu sei dele, o curso que eu fiz com ele, que ele compartilha, é o seguinte, eles vivem na economia informal, que uma das coisas que ele começou a implementar foi assim, eu vou tentar ficar o máximo informal possível. Então, tem muita troca, eles vivem muito da venda dos livros, das coisas dele, né? Mas ele não abriu a questão de como ele organiza isso legalmente. Então, essa parte eu não sei. Cada vez é mais meu herói. Ele é difícil acompanhar, né? O cara é muito na frente do tempo. Uma coisa que o Jorge colocou, só um comentário em cima, é o seguinte, que eu acho muito importante, né? A mudança não está no final do caminho, né? Aquela coisa bem da cultura oriental. A mudança está dentro e a mudança é a própria jornada. Se você for esperar chegar no final, você não chega nunca, né? Não chega nunca. Não chega nunca. Agora, de novo, assim... Vamos, Serginho. Eu vou cutucar um pouquinho o Sérgio. A gente conversou na entrevista e, de novo, essa questão que a Suzana colocou, que né, assim, a mudança é paradigmática. A gente tem muita área para produzir nas cidades, né? Aqui na Austrália, por exemplo, que é tudo muito horizontal, em Brasília, por exemplo, também, que principalmente no plano piloto, tem muito espaço. A questão não é de acesso à terra, a questão é de mudança de cabeça, né, Sérgio? Mudança de cabeça geral. Agora mesmo, a gente Brasília deu um boom de agricultura urbana, né? Apareceram vários projetos muito legais, mas interessantes, né?
a maior parte deles, não todos, claro, tem exceções, no plano piloto, na parte central, na parte mais rica da cidade. Né? Mas, assim, ainda que é uma área que tem muitas áreas livres, áreas verdes, né? Que são áreas basicamente vazias, assim, desocupadas, assim, da presença dos moradores, né? Então houve esse movimento muito forte, muito legal, que deu uma queda um pouco quando começou a crise hídrica a ficar muito séria, porque quem vai irrigar e tal, né? O Brasil tem essa seca forte. E aí, com isso, houve um refluxo. Então, agora, por exemplo, acabou de ser destruído um jardim medicinal na 206 Norte e tal. Tem umas coisas assim acontecendo. Mas é interessante isso, porque e aí eu me lembrei muito do Cidades em Transição, né? Uma forma de você enfiar a permacultura dentro da cidade, tratando essas questões, assim, criando comunidades em função de coisas reais, como um canteiro, um jardim medicinal ou uma horta. Na verdade, estão virando agroflorestas na cidade agora, as que ficaram são agroflorestas super bonitas. Tem uma na 208, 207 ou 206 Norte? 216 Norte, uma na 207 Norte. Super legais, super legais. E são espaços de aglutinação das pessoas, né? De novo, só para a gente ficar dentro do enquadramento aqui, essas pessoas, eu conheço uma delas, tem se organizado em associações, né? Para algumas pessoas que querem a vida profissional, não vai ter jeito, ou você vai como pessoa física ou cria empresa. Mas uma outra coisa que tem a ver com isso de mudar a cabeça e de comunidade que vocês estão colocando, tem um outro exemplo, que são as uniões de crédito, né? Tem uma... Ela era educadora, ela era da permacultura aqui, esqueci o nome dela. Enfim, ela criou uma união de crédito baseada nessas questões das estruturas invisíveis e que tem a ver com isso que o Jorge estava colocando também. Que começou de maneira muito informal. Eram 10 amigos, cada um deu $100, fizeram um quadro negro, para onde que vai para onde que vai o primeiro empréstimo. E aí ia controlando, né? Então, assim, pessoas que não, por exemplo, queriam um investimento relativamente pequeno para fazer alguma coisa, um empreendimento qualquer, e não tinham dinheiro. Juntaram alguns amigos, fizeram um depósito, e olha, agora vamos rodar quem que vai ter acesso ao crédito primeiro, e a gente vai se pagando e vai fazendo. Então, desse movimento, surgiu uma das uniões de crédito que funciona até hoje aqui na Austrália. Né? E ainda para manter nesse assunto como um todo também, Sérgio, tem uma cidade que chama Buderim. E essa cidade começou com florestas urbanas também. Eles tiveram que se organizar como associação, porque eles começaram sem uma organização legal. E o que aconteceu aqui foi a mesma coisa que está acontecendo aí. Assim que as pessoas... Difícil a gente colocar a agência disso, mas assim que as prefeituras viram que essas pessoas estavam se reorganizando de uma maneira muito eficiente, muito resiliente, metade do que os caras estavam fazendo aqui, porque não era tudo agrofloresta, tinha muita horta também naquelas áreas na frente das casas e tal, em ambiente urbano. Passaram o trator. Agora, porque eles estavam organizados como uma associação e tinham esse poder de várias pessoas associadas, eles estão conseguindo um poder de alavanca inclusive no caminho legal, tem um litígio, né? Enfim, eu só quero manter nessa situação que assim, a gente tem pessoas interessadas que estão escutando a gente, que estão começando a vida profissional, e tem pessoas que estão, na verdade, só interessadas em se engajar no movimento. Para essas, talvez o mais interessante seja a mudança interna, como o Jorge está colocando, mas começar uma associação talvez seja viável, né? Para outras, o MEI, e para outras que estão lançando produtos e vendem, etc, talvez tenha que montar uma empresa, não tem muito como escapar disso, né? Agora, as escolhas, por exemplo, você trouxe uma história interessante da coisa de crédito e a gente tem uma história muito semelhante lá em Cerrito. Lá em Cerrito, que é um município pequeno, o Banco do Brasil fechou porque era a única agência que tinha, era uma do Banco do Brasil, e fechou porque eles justificaram que agricultor era um péssimo pagador. Aí a turma se reuniu, eram 20 agricultores da cidade, se reuniram, montaram uma associação de crédito que se chama Credicaru, que era para fazer empréstimo para agricultor, tipo R$200 para coisa pequena, e começaram a montar. Isso foi crescendo
E óbvio que depois de alguns anos a Crédito Caru, o Banco do Brasil, voltou para a cidade, porque a Crédito Caru cresceu, é um banco que mais tem as contas dos agricultores, e aí no Brasil, Eurico, eu não sei quanto que você está informado disso, existem hoje, por exemplo, o sistema Sicob, que é o sistema de cooperativas de crédito, que é que regulamenta, frente ao Banco Central, a operação dos Sicobs, e cada Sicob é a agência, então continua sendo Crédito Caru, mas o sistema que funciona frente ao Banco Central tem esse nome, Sicob. Então, você vai lá no Sicob, você não tem aplicação de fundo de ações. Você tem uma aplicação de rendimento que a gente brinca que é um poupanção. Então, na hora que você está nesse sistema e começa a pensar, você também começa a pensar em que dinheiro que eu vou, em que banco que eu vou botar o meu dinheiro? Como que eu vou trabalhar com esse dinheiro? Né? Você tem que ter, a gente tem vai guardando um dinheiro, onde que eu vou botar? Vou botar na lata, no colchão? Opa, como é que vai ser? Então, existem essas iniciativas e que, às vezes, a primeira reação é vir passar o trator, como esse que você está falando das hortas, e o outro é reconhecer que é um troço, porque não foi por causa da Crédito Caru, aconteceram muitas cooperativas de crédito pelo Brasil que estavam funcionando, que fez com que o Banco Central tivesse que montar um sistema de bancos em cooperativa para funcionar, porque eles estavam ficando excluídos do que estava acontecendo nas cidades do interior. E aí foi tão interessante que os médicos agora já fazem associação de médicos pelo Sicob também, né? Porque descobriram que é um troço interessante. Você tem um monte de Sicob do Detran, do Associação de Crédito, tem um monte de Sicob, e funciona pela rede Sicob. São as cooperativas de crédito. E essas cooperativas de crédito, elas começam de uma situação que é a que o Sérgio colocou, né? Você pensa como que você vai agir, né? Como que você vai usar de estruturas invisíveis, enfim, né? Como você vai se ligar com a sua comunidade de maneira que você possa resolver os problemas. Em vez de você, eu não tenho dinheiro, o banco não vai me dar o dinheiro, peraí, mas eu não tenho dinheiro, mas eu tenho o Sérgio, eu tenho a Suzana, eu tenho o Jorge, olha, eu estou com essa situação aqui, como é que a gente pode se ajudar? Né? Sim. E essa é a mentalidade. Assim. A outra coisa que fazia, que provavelmente o Sicob faz igual, que aqui na Austrália, era o seguinte, como era uma comunidade pequena, chama Melanie, uma coisa assim, fica aqui em Queens, umas 2 horas daqui. O dinheiro estava lá. Aí era assim, olha, a gente tem tanto no caixa, foi emprestado para tal pessoa para fazer tal empreendimento. Por exemplo, a grande parte do dinheiro está com a padaria. Então, as pessoas que emprestaram o dinheiro, elas sabiam onde estava o dinheiro delas. Como é que elas fazem para ter o dinheiro delas de volta? Vai comprar naquela padaria. Uhum. Então, as pessoas começam a criar um ciclo de autoajuda, né, enfim, de confiança, né, de interdependência comunitária, onde você dá os seus $100, que você pode dar, os seus R$100, e você fala, tá, quem é que está empreendendo com esse dinheiro agora? É o pessoal da oficina mecânica que está reparando os tratores para a gente. Então vamos gastar lá primeiro. Se possível, a gente vai lá primeiro. E aí, com isso, o dinheiro circulava ali no lugar. Eles sofreram, eles sofreram alguns ataques assim também do sistema financeiro, né? Porque quando as pessoas acham vias que são resilientes e alternativas, fica difícil. Mas, enfim, eu acho que as opções que a gente tem no Brasil, elas se limitam nessa questão da ética, porque a gente não tem essa questão o setor que o pessoal chama no Brasil de 2.5, ele de fato não existe. A gente tem empresa social. Legalmente ela não existe. É uma empresa, ela tem que ter, ela gera lucro e ela responde o fisco como empresa, né? Aqui tem essa questão que é você poder ter uma empresa sem fins lucrativos, uma empresa sem fins lucrativos que ela funciona como uma empresa, mas ela é isenta de imposto também. Você paga o imposto, mas no final do ano fiscal é devolvido, né? E aí a gente pode usar isso como uma estratégia, vamos dizer assim, de poupança para acesso à terra. Tem uma pergunta da Taini que está perguntando se a associação aqui no Brasil funciona da mesma forma. Funciona da mesma forma. As associações fazem parte do terceiro setor, não é nem do setor privado. Geralmente prestam serviços que complementam o setor público e às vezes o privado também. E no Brasil, se não for registrado como OCIP, você paga imposto. É um imposto reduzido, mas paga imposto. E aqui também você tem um imposto subsidiado, para associações é um pouquinho menor, mas paga imposto também. E para não pagar,
você tem que ser sem fins lucrativos. O seu estatuto tem que rezar que o seu lucro vai para uma empresa, para uma instituição de caridade. Mas, enfim, eu acho que a grande questão que vocês estão colocando é de que é possível fazer a mudança e se manter como profissionais dignos e competentes, sem necessariamente ter que ter um enquadramento muito institucionalizado, não é isso? Uhum. Uhum. Ser pessoa. Até mesmo para não ser escravizado por essa história. Senão você, na hora que você olhar, passaram 20 anos e você está só criando, mantendo a estrutura e usando e sobrando muito pouco para fazer aquilo que realmente é o que você queria fazer. Sabe, Sérgio, eu acho que eu tô em uma coisa que está me buzinando na orelha faz um tempo, que tem uma hipótese, tá? Na hora que se cria a empresa, na hora que você cria, que tem uma instituição, seja uma OCIP, uma ONG, não sei o quê, a empresa fica maior do que a pessoa. Então, não vale mais, não é o Jorge, é o IPAB. Não é o Sérgio, é o tal coisa. E na hora que você começa a trabalhar como pessoa, que é isso que o Sérgio está falando, que você não vai se perder, é o seu trabalho, e é isso que é reconhecido. Tem uma coisa, ele chama Clay, que ele criou, ele tem um livro que fala sobre as redes na internet, né? Mas basicamente ele fala uma coisa muito interessante, que é na mosca disso que vocês estão conversando, que é o seguinte: quando a gente não tinha a possibilidade de nos organizarmos em rede como a gente tem hoje com a internet, o caminho mais barato para resolver um problema, muitas vezes, era a institucionalização. Ou seja, eu quero ensinar permacultura. Como que eu posso fazer isso? Eu tenho que criar um instituto para oferecer um serviço e poder me posicionar. Esse pensamento é um pensamento que ele vem antes da era da rede. Hoje em dia, a gente tem... Vamos resolver um problema. Eu quero ensinar permacultura. Eu preciso de um instituto? Talvez não. A gente tem hoje a internet com vários meios dentro dela, onde você pode... Por exemplo, como é o caso do impacto positivo, você pode ter um canal e você pode cobrar ou não, e você pode atingir um número muito grande de pessoas sem os custos de um lugar físico, de um aluguel, de uma sala, etc. Você pode fazer da sua casa, você pode fazer do seu escritório, você pode sobrepor funções, né? E esse cara, ele coloca o seguinte, que quando você insiste no enquadramento institucional para uma solução que já pode ser solucionada em rede, você automaticamente você tem custos maiores. Então, por exemplo, ele cita a Wikipédia, vários empreendimentos de fins lucrativos ou não, onde muitas das contribuições muito importantes foram dadas uma vez por uma pessoa que entrou e contribuiu de graça. E isso só é possível porque é feito por rede. Então, vai muito nesse sentido que vocês estão colocando, e acho que hoje tem uma participante aqui perguntando se existe a possibilidade de se trabalhar em rede com empresas. Existe, não tem problema nenhum. Mas você parte de um começo que já tem um custo fixo maior, né? No caso, a gente aqui, que a gente está fazendo aqui, a gente está prestando um serviço de compartilhamento de informação, ou seja, de educação em rede, gratuito. A gente não teve que pagar aluguel a mais, a gente não teve custo a mais, não teve nada a mais. Eu só sinto falta de a gente não estar presencialmente tomando uma cerveja enquanto a gente faz isso, mas a gente chega lá. Cervejinha. Enfim, o mundo hoje permite a conexão em rede e ela não era possível há 30 anos atrás. Então, há 30 anos atrás, o mais barato era a institucionalização. Porque com institucionalização você consegue publicar livros, enviar livros, receber pedidos, prestar serviço, emitir notas, e era o único meio que tinha. Hoje já não é mais. E aí cabe a cada um ver qual a área que está atuando, e ver qual que é o enquadramento mais eficiente. Mas muita coisa pode ser feita em rede. Rede de pessoas, gente, a coisa que mais vale é reconhecer. Na hora que aparece, João Moretti, João Ricardo tá aí. O João é um que já foi e voltou, porque ele não é um guri. Viu, João? Te chamei de velho. Ele é o cara que já trabalhou, já teve no mercado de trabalho, veio fazer um PDC porque ia mudar de vida e mudou. E tá no meio informal, e tá sobrevivendo, e teve filhinho novo, já tá com 2 filhos. Então, assim, a rede de pessoas, né? De sentar e olhar e falar assim, Sérgio, que saudades de vocês.
Eurico, assim, ó, de se reconhecer e de conversar enquanto pessoas, de trocar dúvida e de ter... Anteontem, nós estávamos saindo de viagem, o Ângelo Raiol, lá do Rio. Su, tô com uma dúvida aqui, vê essas fotos aí, dali a pouco o Jorge pega o telefone, começa a falar, mandar mensagem. Na hora que você tem o WhatsApp, na hora que você tem a rede, é rede de pessoas trocando conhecimento. Ah, mas isso não paga a conta? Olha, às vezes paga, tá? Pelo menos não cria gasto, que já é um grande passo. Não, dentro do princípio da permacultura que o Jorge está colocando, é isso, se sobrepõe funções. Se você tem uma casa ou um telefone, você já paga internet para você mesmo, você está em rede, é a mesma internet. Agora, se você cria um instituto, você tem o aluguel da sala, você tem o contador, você tem o telefone, você tem a internet daquele lugar, você tem uma série de coisas. Mas eu estou só lembrando o seguinte, não existe o certo e o errado, existe o contexto. Quando o Bill Mollison começou, se ele não tivesse montado os institutos, a permacultura não estaria onde ela está. Hoje já mudou. Pode ser. Não, pode ser. Foi um caminho. E aqui no Brasil também houve esse caminho dos institutos. E assim, eles estão aí ainda funcionando e tal, cumprindo um papel, né? E tal. Mas o que eu sinto é quando você cria uma estrutura que ela... Por exemplo, uma vez o saudoso Ali Sharif, né, me disse, né, que ele foi um dos grandes incentivadores e financiou parte dos institutos do Brasil. Ele disse que o instituto é diferente de uma propriedade individual, porque tem que ter tudo lá, porque é um instituto que tem que demonstrar. Eu achei aquele estranho, porque, poxa, isso vai contra o que eu entendi de design permacultural, que você faz o que você precisa fazer. Você não faz coisa que você não vai precisar usar. Você faz o que você precisa. Senão você... Qual o sentido? Você ter um gasto de energia e recursos a mais para depois você vai ter que manter aquilo que não é usado porque você tem que ter aquilo para demonstração, que não é o tempo todo que acontece. E você cria uma necessidade de realmente ter um mercado de cursos constante, etc. E aí você, por exemplo, esgota as possibilidades de cursos na sua região e vai ter que importar pessoas para fazer cursos que vêm de longe. E as pessoas, isso tem uma pegada ecológica enorme, tem pegada de carbono, tem etc. Então, eu não consigo entender como é que isso se encaixa na nossa lógica de permacultura. Realmente não consigo entender. Assim, então, você está mantendo os institutos tinham essa... Tiveram, exatamente, mas chega um ponto que eu acho que eles deveriam se dissolver e virar um monte de gente morando lá para cuidar daquele negócio e dar sentido àquele negócio. É gente morando que dá sentido aos lugares. Nisso que você está colocando... Claro, a alma são as pessoas. Então, houve esse momento que os institutos mostraram tudo e funcionaram. Eu concordo com o que você está colocando. O Jorge, na entrevista que a gente fez, ele colocou isso. Falou assim, olha, o meu estudo de caso, em vez de ter um instituto mostrando tudo, é o seguinte, olha, eu apresentei soluções diferentes para pessoas diferentes da minha comunidade e quando alguém me pergunta sobre determinada técnica, ou prática ou princípio, eu levo ele lá no lugar onde ela foi usada. Falo, tá aqui, ó. Porque aí, é isso que você está colocando, fica contextual. Você não monta um instituto que tem todas as práticas num lugar só, mas que ela não tem sentido. Não tem sentido. Agora, em rede facilita, porque, por exemplo, a gente pode compartilhar conhecimentos e coisas, casos de sucesso que foram feitos no Nós na Teia, na Fazenda Bela ou no Iviporã, e as pessoas têm acesso a ela, que é como estão tendo acesso a 4 pontos de vista diferentes aqui. Não tão diferente, mas enfim. Mas a rede permite isso. O meu ponto só é que, historicamente falando, naquele momento lá, se não fosse o instituto, a editora que mandava os livros, que tinha o catálogo e etc, talvez não tivesse chegado onde chegou. Mas a sensibilidade da gente ver a situação igual você está colocando aí. Realmente tem muito instituto que tem tanta coisa lá dentro que podia botar cada família tomando conta de cada prática daquela lá, fazer um modo de vida com cada coisa daquela ali, funcionaria muito melhor como uma ecovila, talvez. Talvez. Mas porque mudou, né? Porque hoje a gente tem essa questão da rede. Acho que é isso que eu estou querendo colocar. Ela possibilita coisas diferentes. Gente, eu acho que a gente respondeu perguntas de todo mundo. Eu vou abrir um pouquinho para perguntas se tiver alguém aí com alguma coisa muito urgente. Agradecer demais o tempo de todo mundo e deixar para o Sérgio finalizar da maneira que quiser, a Suzana e o Jorge também.
E enquanto isso, eu vou ficar antenado para as perguntas, se elas vierem. Se elas não vierem, a gente encerra. Vamos começar pela ordem que a gente começou. Vai o Jorge, a Suzana e depois o Sérgio, por favor. Vai você. Você que começou. Agora podemos mudar a ordem. Bom, eu acho que a questão continua sendo os problemas, as soluções pequenas e lentas e as mais simples, né? A gente fala quando as pessoas começam com tratamento de água, aquela coisa de fazer zonas de raiz, eles falam assim, escuta, a água da pia trata no ciclo de bananeira, que é o mais simples, não é isso? Então, nessas questões das estruturas, quanto menores elas forem, quanto mais simples elas forem dentro da legalidade, menos a gente vai estar amarrado a elas. Menos elas vão ser mais importantes do que as pessoas. Né? Eu hoje vou dormir feliz com a frase do Sérgio, porque eu nunca tinha pensado, Sérgio, a história assim, de pessoa jurídica. Que coisa mais idiota, pessoa jurídica não é pessoa. Então, assim, como assim? Então, a questão, o mais simples, e a gente realmente acredita nas pessoas fazendo e vivendo. E aí vai acontecendo troca, acontece rede, acontece troca de serviço, porque rede de empresas é aquilo que aparece no catálogo e no website. Rede de pessoas é isso aqui, ó. É bate-papo, é olho no olho, olhar, ai, que saudades, e brincar com o Nenê, o João que está o João que está deixando o Eurico lá com as olheiras, porque não dá para dormir. Isso é rede de pessoas. Então, quanto mais a gente, como permacultor, nesse começo de jornada, for simplesmente pessoas físicas, essa coisa na figura institucional, é o que eu realmente acho que tem que ser. E a coisa é assim, ó, se joga na piscina. Vambora. Vai, Jorginho? A mudança começa contigo. Não vamos dizer que Gandhi falava isso e toda essa história, porque é assim mesmo. Então, muda você coloca suas prioridades numa determinada ética. É muito comum que nós estemos em roda falando ou em dissertações ou em palestras e quem está falando não diz qual é a ética que está por trás, não diz qual é a filosofia que está por trás, não diz qual é o pensamento filosófico político que ele tem. Então fica muito difícil você atender, escutar essa pessoa e não poder filtrar o que está dizendo, segundo a sua concepção, pela fonte de onde vem. Então, se um materialista, um idealista, um permacultor ou uma ética X ou quadrado está falando, é totalmente diferente a informação que chega. Então, permacultura inicia declamando ética. Se você se acha permacultor, quer ser permacultor, pegue a ética, assuma ela e faça. Qualquer coisa que você queira fazer e não passa pelo crivo da ética, você está errado. É assim de simples. Então, se você está explorando, se você está maltratando, se você está desconsiderando, se você está consumindo, se você está criando estruturas poluentes, está criando estruturas de poder, se você está querendo estruturas de poder, meu amigo, não se chame permacultor, faça o que quiser e nos deixe em paz. Por aí. Eu acho que é isso. O Jorge sempre traz para isso da ética e eu concordo plenamente. É isso mesmo. A base é a ética. Né? A base do nosso comportamento é essa. Né? Para te construir uma coisa que seja diferente. Passando pelo crivo ético, você pode se formalizar se houver necessidade, se você sentir que é isso que precisa como empresa, como o que for, entendeu? Mas tem que cuidar do planeta, cuidar das pessoas e compartilhar os excedentes, fazer a partilha justa. E é isso, senão você não é permacultor. E a gente está falando toda essa conversa aqui dentro do arcabouço da permacultura, que é disso que se trata para nós, pelo menos. Né? E aí, se cabe aos grupos, claro, os grupos decidirem qual vai ser a melhor ferramenta e o melhor caminho para fazer. Né? Eu tendo a ser mais anárquico, tento a ser mais informal mesmo, sabe? Eu acho que é gente fazendo e se puder ser troca direta, melhor ainda. Isso é uma postura pessoal minha, né? Porque eu não tenho o menor saco para ficar gastando dinheiro com contador e com essas coisas, acho uma bobagem e eu detesto essa figura fictícia da pessoa jurídica. Eu acho ela abominável, na verdade, né?
Então, eu acho que é isso. Passou pelo crivo ético, cara, vamos trabalhar com as estruturas que tem aí. E vamos tentar também ser criativo para até criar estruturas novas. Porque, de repente, como a Su falou, de repente o Banco Central está correndo atrás porque as cooperativas de crédito estão fazendo isso e fazendo aquilo. Vamos fazer isso, vamos usar a criatividade. Afinal de contas, né, base da permacultura também, né? É isso. Eu acho que o posicionamento do Jorge e seu, Sérgio, da Suzana também, né? É de caminhar por um caminho mais anárquico, ele é o que faz mais sentido energeticamente, né? E ele é o que faz mais sentido, né, na questão do objetivo de mudança. Porque o que acontece? Quanto mais independente você é das coisas que te oprimem, maior é o seu poder de barganha. Porque se você não tem o resultado que você quer numa negociação, você pode abrir mão dela. Falar, não, eu estou bem do jeito que eu estou. Então, esse posicionamento mais anárquico, alinhado com a ética da permacultura, eu acho que é o principal e é por aí que a gente tem que ir mesmo. Com a ressalva de que, como o Sérgio bem colocou, algumas pessoas estão num caminho profissional que às vezes exige um pouco mais ou um pouco menos disso, mas tentar manter o mínimo possível. E a rede de trocas, o menino acabou de pôr, o Bernardo acabou de pôr um comentário aí, de que às vezes se organizam as redes de troca e nada acontece. Porque na virtualidade está todo mundo exposto a tudo, né? E as redes de troca são pessoais. Outro dia eu dava risada porque eu tirei uma foto de uma situação de troca de trabalho, bolsa de horas, tem todos esses nomes em inglês que a turma põe, lá no interior, que é simplesmente, olha, tá na época de fazer tal coisa, é época de fazer a silagem aqui nas áreas frias de Santa Catarina. Então, um dia é na casa do fulano, no outro dia vai na casa do ciclano, no outro dia vai na casa do ciclano, e todos vão em todas as casas. Ah, é mutirão, é bolsa de horas, é não sei o quê. Não, as trocas são pessoais. Essas bolsas virtuais, desses movimentos que as pessoas tentam fazer, a troca é virtual, é o compartilhar virtual. Na hora que vem o pessoal é quando a coisa acontece. Então, eu vou conversar com o Eurico, eu vou conversar com o Sérgio, eu vou trocar tal coisa com o Jorge, com o Gardel, com quem for, porque essa relação é pessoal. Na intenção, a coisa não vai. E isso existe há muitos. Nós não estamos inventando nada novo. O trabalho que a humanidade sempre fez em campo, você pega aqueles filmes, os Amish, os caras das comunidades mais tradicionais, religiosas, eles não estão fazendo aquilo pela religião. Quando todo mundo construir o celeiro junto. É porque existe a troca, e a troca pessoal. Até nisso a história mostra que a coisa é pessoal e é intransferível. Jorge queria falar o quê? Estamos com tempo? Como é a coisa? Porque me apareceu uma coisa... Quem manda aqui são vocês. Não, porque estou vendo aí o Bernardo, a Taine, blá, 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 que aí estão com a história das redes. Pela idade que tenho, as experiências minhas têm mais tempo. Então, eu comecei a mexer com computadores e demais no início da década de 80, que muitos talvez nem tinham nascido, com aqueles 286, com aqueles micrinhos que era uma tela preta e se vire. O único que fazia era pic, com um prompt. Que até que eu descobri que diabos era o prompt, era essa coisa que fazia assim. E lá vai. Então você montava sistemas de administração, descobrimos a informática. Quando cheguei aqui no Brasil, no 96 mais ou menos, estava a grande coisa. Parece ser que se você coloca HTTP, não sei que história, como era, Yahoo, alguma coisa que grita, te responde coisas, começavam os navegadores. O mail era uma coisa que no Brasil tinha já começado, em outros países latino-americanos, nem sabia que existia. Tudo era muito novo. Nesse contexto, finais de 90, com Mariana e com o pessoal da USP, criamos uma base de dados, criamos um fórum e criamos como se chama? Um sistema. Bom, um sistema que seria o Face de hoje para a permacultura no Brasil. Nunca nos deram bola. Fizemos reunião de permacultores, nos reunimos em várias cidades diferentes, mostramos a qualidade que tinha isso, tínhamos espaço para postar informação, para troca, para fórum, para e-mail,
caracterizado, email permacultura, org.br, tínhamos as possibilidades de criar as lojas virtuais, poder trabalhar venda de produtos, tinha tudo que se sonha, estava aí. Estou vendo que o que colocou o Bernardo, ele está trabalhando coisas muito parecidas e também já teve a triste experiência de que a coisa não deslancha. Bom, na época, e hoje continuo pensando o mesmo, e pelo que estou vendo é assim mesmo, as pessoas falam, gostam de rede, gostam de... Agora, compromisso com rede. Pensar no outro, essa coisa da compaixão, de se colocar na situação do outro, então vou colaborar com ele, não existe. Nós ainda estamos cada um se virando por si mesmo. Agora, por exemplo, temos uma relação de troca de rede. Por quê? Porque você, pessoalmente, está atrás disso, manda um mail, convoca as pessoas para fazer. Isso fez a Suzana durante muitos anos. Esse trabalho, por isso a rede permear, de alguma forma funcionava. Porque tinha um motorzinho que estava permanentemente puxando. O dia que ela falou, deu, não vou fazer mais, isso tem que funcionar sozinho, nunca mais houve uma troca. As trocas existem, sim, porque, ei, Sérgio, vamos nos juntar, então nos juntamos 4, 5, 6, 7 em algum lugar, uma reunião. Outro dia se junta outro, no outro lado, outra reunião. Mas aquela coisa de rede, esse ideal de a rede funciona, jogo uma pergunta, me respondem 20, a coisa se encaminha, que fácil que fica trabalhar quando outros participam em troca de... Isso não existe, só existe para fotinho, que bonito que eu viajei para a Europa, olha meu cachorrinho, que bonito que é, meu gato é azul, e sei lá que outra bobagem. As pequenas redes são redes de amigos. E são as redes que funcionam. Ou quando há interesses econômicos ou coisa de fundo, interesses de poder. Aí, claro, a coisa funciona porque só aí você consegue seu objetivo. Naquela coisa mais humana, olho no olho, senão... É rede de amigos. É a rede de amigos, é a coisa mais forte que tem. É a rede de parceiros, a rede de amigos. Eu acredito assim, a tecnologia que a gente tem hoje de rede possibilita muita coisa em termos de compartilhamento de informação. Mas o ponto de partida é esse, assim, funciona muito melhor se for pessoal, como vocês estão colocando, porque a gente tem uma mobilização afetiva e de identificação, e aí a gente usa a tecnologia e a tecnologia de redes para potencializar isso. Agora, se a coisa começa do contrário, vamos dizer assim, a gente começa online, sem contato com ninguém, fica mais difícil. Ainda é possível, mas fica muito difícil, que é o que o Jorge está colocando. A tendência do superficial é muito forte. E aquela, quando você conhece ao vivo, você fala, não tem identidade nenhuma, é roubado. Isso já aconteceu comigo. É verdade. Gente, olha, eu vou encerrando por aqui, eu vou tentar conectar as pessoas, tem o pessoal que entrar em contato comigo aqui, eu compartilho os e-mails de todo mundo, o Bernardo, a Taini, o João, todo mundo que colocou perguntas aqui. As pessoas estão empolgadas aqui com a questão de mobilização de uma rede, perguntando como, inclusive, eu acho que você já respondeu, Jorge, perguntando a questão do permear, né? O permear, na verdade, hoje em dia funciona em uma rede menor de pessoas, não é isso? A permear ficou nesse primeiro embalo. Começamos a ter esses retornos de realidade que as pessoas queriam se associar a permear porque achavam que ia ter alguma vantagem. Quando se deram conta que não tinha vantagem nenhuma, não participavam de nenhuma reunião. E os de sempre estavam sempre nós. Bom, então falamos, vamos fazer reunião de amigos? E vamos ficar quietos, não vamos gastar energia em tentar de impulsionar que funcione uma rede, que para mim as redes são de cooperação. São redes que a funcionalidade dela tem que justificar sua existência. Para mandar um oi, vou viajar, o dia está bonitinho? Usa qualquer outra coisa que já está, não precisa gastar muito esforço com isso. E o que já se falou, comentou a Suzana, insistiu 2 vezes, é muito mais importante a relação de rede que temos dos amigos espalhados pelo Brasil, a afetividade da amizade, do conceito de amizade, que acho que é a relação mais forte que existe nesse planeta, mais que todas as outras, é o que vale. Se vai fazer por rede, por carta, por pombo, correio, é totalmente secundário. Ou seja, não é a tecnologia que nos junta a vontade de estar juntos. Perfeito. Gente, eu vou encerrar, peço para vocês ficarem na linha, vou encerrar a transmissão ao vivo aqui, acho que o pessoal já encerrou as perguntas. Muito obrigado, Jorge, muito obrigado, Suzana, muito obrigado, Sérgio.
Eu fiz um agradecimento para o Sérgio público ontem com relação à entrevista dele, mas serve para vocês dois também, que é o seguinte. Muito obrigado por compartilhar o carinho pelo ofício. E foi o termo que eu usei com o Sérgio, que eu acredito que serve para vocês também. É um ofício, não é uma profissão. E o que vocês fazem que permite com que tantas pessoas possam se apoiar no exemplo de vocês para mudar de dentro para fora é fundamental para todo mundo. Eu agradeço muito, viu? Muito obrigado. Bom, quando quisermos, aqui estamos. Aqui estamos. A gente volta para conversar com o Jorge sobre ecologia. Tem umas coisas que a gente acha que a gente pode pescar da entrevista que a gente fez. E tem umas coisas para a gente fazer com o Sérgio também sobre a bioconstrução. Tem bastante gente interessada na questão da bioconstrução nos vários biomas aí do Brasil. Gente, muito obrigado. Tá? Segura na linha aí vocês aí, por favor. Temos que ficar, porque agora ele está encerrando lá, está fechando para o grupo e agora somos só nós. Vai continuar a coisa? Não, só nós 4. Por isso,